Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos dar uma boa olhada nas questões do nível 2 das provas anteriores da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Vamos resolver aqui uma questão de aritmética, uma questão de combinatória e uma questão de geometria, porque a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, geralmente divide as suas questões nesses grandes três conteúdos: aritmética, combinatória e geometria. Lembrando sempre, se você quer se dar bem nessa prova e está estudando para ela, sempre pause o vídeo e tente resolver a questão por conta própria para só então ver a resolução. Vamos lá! A primeira questão do vídeo de hoje é de aritmética e caiu na OBMEP 2011. Alvino está a meio quilômetro da praia quando começa a entrar água em seu barco, a 40 litros por minuto. O barco pode suportar no máximo 150 litros de água sem afundar. A velocidade do barco é 4 km por hora. Quantos litros de água por minuto, no mínimo, Alvino deve tirar do barco para chegar à praia? Pois bem, nessa questão, temos a condição de que o Alvino está em maus lençóis e prestes a naufragar, e a gente sabe que o seu barquinho viaja a velocidade de 4 km por hora, ou seja, o barco percorre uma distância de 4 km no período de 1 hora. E 1 hora a gente pode muito bem escrever como 60 minutos. Agora, eu quero que você perceba que existe uma proporcionalidade entre a distância percorrida e o tempo. Ou seja, se o barco demora 60 minutos para percorrer 4 km, ele vai demorar a metade do tempo para percorrer a metade da distância, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu primeiramente vou dividir por 4. 60 minutos eu vou dividir por 4 e vou chegar em 15 minutos. Só que em 15 minutos a gente vai ter uma distância percorrida de 1 km, por causa dessa proporcionalidade, certo? Eu dividi o tempo por 4, então eu posso dividir a distância percorrida por 4. Ou seja, o barco do Alvino percorre 1 km a cada 15 minutos. Só que, de acordo com a questão, o Alvino está a exatamente meio quilômetro da praia. Então vamos dividir por 2 de novo, tanto a distância quanto o tempo. Vamos ter aí meio quilômetro, que é a distância que falta para o Alvino chegar à praia, e o tempo de 7 minutos e meio. Ou seja, vai demorar 7 minutos e meio para o Alvino chegar vivo à praia. Então o que vai acontecer aqui? 40 litros de água vão entrar dentro do barco por minuto, só que o Alvino vai demorar 7 minutos e meio para chegar à praia. Ou seja, o total de água que vai entrar dentro desse barco vai ser 40, porque são 40 litros por minuto, vezes os 7 minutos e meio. 40 vezes 7,5 dá 300. 300 litros de água. Agora, a gente sabe que para o Alvino sobreviver e não naufragar no meio do caminho, o barco pode ter no máximo 150 litros de água. Então vamos pensar quantos litros de água o Alvino vai ter que tirar do barco. Veja bem, se 300 litros vão entrar no barco e só pode ter no máximo 150, quer dizer que o Alvino vai precisar tirar pelo menos essa diferença aí, 300 litros menos 150 litros, ou seja, o Alvino vai ter que retirar 150 litros se quiser chegar vivo à praia. Agora veja que a questão pergunta para nós quantos litros de água por minuto o Alvino vai ter que tirar. Bom, no total a gente viu que o Alvino tem que tirar 150 litros de água. E a gente também viu que o tempo necessário aí é de 7 minutos e meio para o barco chegar à praia. Então vai ser 150 litros divididos por 7,5, 7,5 minutos. Bom, como estamos falando de frações, eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2. Por que eu vou fazer isso? Bom, número com vírgula é chato de calcular, então eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, porque assim eu não mudo o valor da fração e consigo fazer a conta mais facilmente. Então 150 vira 300 e 7,5, quando a gente multiplica por 2, vira 15. E 300 sobre 15 é fácil de calcular. 300 sobre 15 dá 20. Ou seja, essa é a resposta. Alvino, se quiser chegar vivo à praia, vai ter que tirar pelo menos 20 litros de água do seu barquinho por minuto. Resposta correta dessa questão, letra A de Alvino. Nossa próxima questão é de combinatória que caiu na OBMEP 2014. Télio comprou laranjas, maçãs e uvas no mercado. O preço por quilograma de cada fruta está na tabela abaixo. Metade do peso total da compra era de maçãs e o peso das uvas era o dobro do peso das laranjas. Se Télio gastou R$ 38, quantos quilogramas de frutas ele comprou? Parece um pouco confuso com bastante informações, mas a gente consegue resolver isso aí numa boa. Veja bem, eu vou representar todo o peso das frutas que o Télio vai comprar
por uma barrinha. Você já vai entender melhor. Veja bem, eu vou dividir essa barrinha na metade. Por quê? Porque a questão falou que metade do peso total que o Télio comprou de frutas foi apenas de maçãs. Então metade vai ser de maçãs e a outra metade vai ser de uvas e laranjas, já que são essas três frutas que a gente tem aí. Agora, a questão também falou para nós que o peso das uvas é o dobro do peso das laranjas. Então, naquele pedaço verde ali, que a gente tem uvas e laranjas, o total de uvas vai ser o dobro do total do peso das laranjas. Então, se a gente divide em três partes, o que vai acontecer? Duas partes vão ser de uvas e uma parte vai ser de laranja quando a gente fala aí em peso, em quilos, beleza? Dessa forma, a gente tem todas as condições do enunciado satisfeitas. Eu quero que você perceba aqui que mesmo a gente não sabendo quantos quilos de maçã, de uva e de laranja o Télio comprou, a gente sabe a proporção. No caso das maçãs, a gente pode dividir também ali em três pedaços iguais, certo? Já que maçãs correspondem à metade do peso total. Ou seja, para cada quilo de laranja que o Télio comprar, por causa dessa proporção, ele também vai comprar 2 quilos de uvas e 3 quilos de maçãs. Beleza, vamos pegar esse caso aí que a gente inventou só para saber qual que seria o custo total do Télio. Vamos lá, o custo total vai ser o quê? Vai ser o peso das maçãs, que são 3 quilos, vezes o preço das maçãs, que é R$3 por quilo. Então, 3 vezes 3. Mais o total do custo aí que vai ser das uvas, que são 2 quilos, vezes o preço da uva por quilo, que são R$4 por quilo. Então, a gente coloca isso na conta do custo também. E, finalmente, o peso em quilo das laranjas, que são apenas 1 quilo, vezes o seu preço, que é R$2 o quilograma. Fazendo essa conta, o que vai dar? 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 4 dá 8 e 1 vezes 2 dá 2. Somando todo mundo vai dar 19, R$19. Então o que vai acontecer? Se a gente tiver esse caso aí, do Télio comprar 1 kg de laranja, 2 kg de uva e 3 kg de maçã, ele vai gastar exatamente R$19. Agora, olha que curioso, concorda comigo que R$19 é exatamente metade dos R$38 que o Télio vai gastar? Pois é, agora fica bem tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que para cada quilo de laranja, ele vai comprar 2 kg de uvas e 3 kg de maçã. A gente sabe qual que é a proporção. Então, se a gente dobrar o peso da laranja, a gente vai ter que dobrar o peso da uva e o peso da maçã. E quando a gente faz isso, a gente dobra também o custo total que o Télio vai gastar. Então, veja aí. Laranjas a gente vai ter 2 quilos, 4 quilos de uvas e 6 quilos de maçã. Isso vai dar R$38. Se você quiser, embora isso não seja obrigatório, você pode até testar e fazer a conta do custo total. Vamos ter aí 6 quilos de maçã vezes o preço, que é R$3 o quilo, mais 4 quilos de uva vezes o preço da uva, que é R$4 o quilo, mais o preço das laranjas, que são 2 quilos de laranja, vezes o preço de R$2. Isso vai dar 18 mais 16 mais 4, que dá R$38. Resumo da ópera, o Télio vai gastar R$38 comprando 6 kg de maçã, 4 kg de uvas e 2 kg de laranjas. Quando a gente soma todo esse peso aí, 6 mais 4 dá 10, mais 2 dá 12. Ou seja, o peso total, a quantidade em quilogramas de fruta que o Télio comprou vai ser de 12 quilos. Resposta correta, letra C. Nossa próxima questão é de geometria e caiu no OBMAP de 2015. A figura abaixo é formada por dois quadrados de lado 6 cm e dois triângulos. Se M é o ponto médio de AB, qual é a área total da figura? Beleza, vamos ampliar aqui essa figura para a gente olhar bem certinho. O que a gente tem? A gente tem, de acordo com o enunciado, que o lado de cada quadrado rosa aí mede exatamente 6 cm. Então, isso a gente já sabe. Outra coisa, o ponto M ali é o ponto médio do segmento AB. Falou difícil, mas na verdade é bem fácil. A única coisa que você deve entender aqui é que o M está na metade do lado do quadrado. Ou seja, a gente tem 3 centímetros em cima e 3 centímetros embaixo. Agora note que no quadrado que está ali embaixo, à direita, como todos os lados medem 6, o que a gente vai ter? Note que do M até o B vale 3 centímetros. Então do B até o fim vale outros 3 centímetros, já que o lado do quadrado vale exatamente 6 centímetros. Beleza, repare outra coisa, repare que a gente forma ângulos retos ali nos triângulos verdes. Isso vai ajudar bastante a gente, por quê? Porque veja só, para que a gente consiga calcular a área de toda a figura, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular
a área de 2 quadrados, então a gente calcula a área dos quadrados e depois calcula a área de cada triângulo, que vai ser ali o triângulo verde, e vai fazer a soma de todo mundo. Ó. Então a área total da figura vai ser a área de 2 quadrados, que eu vou representar pela letra Q, mais a área de 2 triângulos, que eu vou representar pela letra T. A área de quadrado a gente já sabe como fazer. A área de um quadrado é o lado dele ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, e 6 vezes 6 dá 36. Beleza, primeira etapa já foi. A gente já achou a área do quadrado. Falta a gente achar a área do triângulo. E a área de um triângulo vai ser calculado pela base vezes a altura sobre 2. Geralmente não é tão simples você determinar a altura de um triângulo, mas nesse caso a gente deu sorte. Por quê? Porque a base, que mede 6, e a altura, que mede 3, são perpendiculares, ou seja, tem aquele ângulo reto. Isso garante pra gente que um lado, que é o 6 cm, é a base, e o outro lado, que mede 3 cm, vai ser a altura. Beleza? Então, jogando na fórmula, como que fica? Vai ficar 6, que é a base, vezes 3, que é a altura, sobre 2. Bom, ali no numerador, 6 vezes 3 dá 18, e 18 divididos por 2 dá 9. Ou seja, a área de cada um daqueles triângulos verdes é de 9 centímetros. Agora a gente calcula a área de todo mundo. A área total da figura vai ser a área de 2 quadrados, ou seja, 2 vezes 36 centímetros, mais a área de 2 triângulos, ou seja, 2 vezes 9 centímetros. Fazendo essa conta, como que fica? 2 vezes 36 dá 72 e 2 vezes 9 dá 18. 72 mais 18 dá 90. 90 centímetros quadrados. E essa, portanto, é a área de toda a figura. Resposta correta dessa questão, letra A. Bem, estes foram alguns exemplos de questões de aritmética, combinatória e geometria do nível 2 da OBMEP para você ter uma boa ideia de como é o nível da prova, beleza? Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, boa prova para você, um grande abraço e até a próxima!